É, galera, uma derrota inesperada do Palmeiras, né? Palmeiras acabou perdendo o jogo aí de 1-0 pro Corinthians, gol do Yuri Alberto. E agora vai ter que correr atrás, fora de casa, para tentar reverter mais uma vez, mais uma final, reverter um resultado negativo, né? Então vamos ver aí o que o pessoal do Linha de Passe vai comentar sobre essa partida. Fique comigo até o final do vídeo, deixa o like aí. Um dia triste aí pro palmeirense, né? Essa derrota aí, dentro de casa. Tinha tudo pro Palmeiras jogar bem, fazer um resultado bom aí pro segundo jogo, mas felizmente, mais uma vez o time decepcionou, né? Não jogou nada, o Palmeiras não jogou nada. A maioria dos jogadores, principalmente do meio de campo, tava parecendo que tava se escondendo da partida, né? Forçava muitas jogadas nas laterais e que acabava não o time do Corinthians em perigo. Então vamos lá, vamos ver o que o pessoal tá falando aqui do Linha de Passe, beleza? Acho que o Corinthians fez hoje quase tudo muito bem. O que o Corinthians não conseguiu fazer bem hoje foi contra-atacar. O gol foi o único contra-ataque de fato bem puxado pelo Corinthians. A gente vai falar sobre as nuances do jogo. Mas o Corinthians conseguiu estabilizar o Palmeiras em quase todos os seus principais pontos. Por que eu digo quase todos? Porque o Estevão ainda assim fez um bom jogo. O Angelelli fez um ótimo jogo. Mas mesmo você fazendo um ótimo jogo, o Estevão vai passar por você algumas vezes, né? O Estevão fez um bom jogo em algumas das vezes que conseguiu passar e foi de fato o jogador mais perigoso do Palmeiras, mas o Corinthians marcou bem, se comportou bem, conseguiu controlar o Palmeiras mais no primeiro do que no segundo tempo. Faltou conseguir contra-atacar melhor mais vezes, mas na vez que de fato chegou, fez o gol da vitória, uma vitória justa pelo que foi o jogo. Terminasse 0-0, seria justo também. Se alguém tivesse que vencer, pelo que foi o duelo estratégico, o Corinthians para mim mereceu vencer mais do que o Palmeiras. Eugênio, eu ia passar para você, ia deixar o Birner por último, só que na hora que os dois colocaram 6-4 de favoritismo pro Corinthians... Ele se manifestou aqui. Ele quer mais, ele falou o quê? Ele falou o quê? Conservadores. É mesmo? 6-4 é pouco o nível de favoritismo pro Corinthians agora, Birner? Tudo bem, William? Tudo bem, Boa noite a vocês, Zupac, professor Celso Zelt, Eugênio, aos fãs e às fãs do esporte. Não, acho que tá bem... Tá de bom tamanho. Então por que eles são conservadores? Tá provocando os colegas. É só isso. Aí na hora H, né? Pensei que ele falou um 7-3, um 8-2. Não, assim. não, de jeito nenhum. Mas tem algumas coisas que precisam mudar. Porque, eu só tô dando 6-4 porque é o Palmeiras do Abel. Mas o Palmeiras do Abel não fez ainda um grande jogo em partidas relevantes esse ano. O Palmeiras do Abel falhou nas partidas decisivas no ano passado, ou pelo menos em grande parte delas. Isso teria mudado se houvesse a virada contra o Botafogo na Libertadores, mas o Palmeiras do Abel me chama muita atenção porque ele ainda tenta se encontrar. Parece que quando você olha o time buscando soluções de jogo, vocês falavam dos excessos de cruzamento, não parece um time que é treinado há tanto tempo por um técnico tão bom quanto o Abel realmente é. E do outro lado, tem um Corinthians que jogando em casa costuma ser muito forte, tá diante da sua torcida. E aí tem o cenário do campeonato em que a taça não é muito importante, mas o impacto do resultado numa final é. Porque se o Palmeiras perder, eu acho que o trabalho do Abel, que pra mim é intocável no Palmeiras, então já tô deixando isso muito claro, vai ser questionado. E tem coisas que podem ser questionadas, pra gente entender se algumas decisões dele não têm sido as ideais ou se os jogadores não estão assimilando o que ele quer. E do outro lado, se o Palmeiras vira, o que não é nenhum espanto para quem tem, segundo nós aqui, 40% de chances, e quem assiste a gente pode discordar ou concordar, mas ninguém acha impossível uma virada, é uma tragédia pro Corinthians. Permitiu o tetracampeonato em Itaquera. Já era se ele tivesse perdido esse jogo, já seria. Sem dúvida. Então, o jogo de volta ficou ainda mais temperado, ainda mais apimentado depois do jogo de hoje. Dá pra dizer que depois do jogo de hoje, a responsabilidade do Corinthians aumentou? Ela já era maior. E ela aumentou ainda mais. A vantagem aumentou e junto com ela vem a responsabilidade. Eu concordo, porque agora a expectativa de todo mundo, dos torcedores corintianos, é que o time consiga ganhar o campeonato atuando dentro de casa. Eu estava pensando aqui, viu, Eugênio, para passar para você. Quando a expectativa estava maior em cima do Corinthians, foi justamente quando o Corinthians refugou, né? Nos jogos em que a expectativa era maior em cima do Corinthians, foi quando ele refugou na temporada. E quando precisou dar uma resposta, mas já sem aquela expectativa,
aí o Corinthians deu resposta. Talvez não seja o melhor cenário, né? Mas óbvio que o torcedor tá feliz da vida. E 1-0 é um baita resultado fora. Encaminha bem aí o título. Por isso que eu acho que a grande chave pro resultado excelente que o Corinthians conquistou hoje, teve aqui, ó, como tem aquela imagem do Abel, assim, ó, a concentração, a força mental. O Corinthians foi para um jogo pressionado por ter sido eliminado da Libertadores, cansado, porque ele se desgastou muito na quarta-feira. Isso também. Na casa do Palmeiras vai e ressuscita Caldeirão, os caras, né? O Palmeiras propõe um jogo inicialmente de muita intensidade, de muita velocidade, muito objetivo. E o Corinthians sabe tirar a velocidade do jogo, sabe trabalhar a bola quando ele tinha a posse de bola dela com calma, não fica nervoso, não rifa a bola, vai esfriando o jogo e trazendo o jogo para o que interessava a ele. Claro, sempre há algum risco de alguma jogada ou outra, mas ele consegue ter a tranquilidade e a força mental para conquistar um resultado acima até do que eu imagino fosse o próprio planejamento. Acho que o planejamento era não perder, ou no máximo perder de pouco para decidir em casa. Ele consegue a vitória, acho que vai além do que, inclusive, a torcida do Corinthians esperava para o jogo de hoje. Muito em cima de um equilíbrio emocional que talvez tenha faltado em alguns jogos importantes, quando ele tinha, contra o CV, por exemplo, né? Quando ele tinha, teoricamente, a questão de ser o protagonista do jogo. Além disso, você soma a essa questão uma nova organização tática. O Corinthians normalmente joga com o losango no meio de campo, e isso traz consequências sempre defensivas de dificuldade para o Corinthians, porque ele não tem o jogador para fechar o lado do campo. Então ele tem o Garro com 2 atacantes por dentro, e ele sempre deixa o lateral adversário livre para subir para o ataque. Hoje, sem o Garro, o que ele fez? Ele abriu o Romero de um lado e abriu o Memphis do outro. Embora o Memphis não fosse exatamente um ponta, mas o posicionamento dele era mais aberto do que o normal, com o Yuri centralizado. Com isso, ele inibe a subida dos laterais do Palmeiras, de um lado ou do outro. Ele protege mais o seu próprio lateral. Se ele tivesse a liberdade pro Mike, no caso Marcos Rocha no início, depois o Mike, né, que entrou ainda no primeiro tempo, para que ele pudesse dobrar com o Estevão, com liberdade para subir o tempo inteiro no ataque, ele estaria muito mais vulnerável defensivamente. Assim como do outro lado, se ele não tivesse o Romero a proteger ali o Mateuzinho, talvez o Palmeiras pudesse chegar mais vezes pelo lado do campo. Então ele consegue equilibrar também defensivamente com a mexida de tirar o Garro. Eu dizia durante a semana, né? A gente ficou lá na Neoquímica Arena durante quase todo dia, e havia muita questão, o Garro, talvez poupar o Garro hoje é mais importante jogar contra o Palmeiras. E eu entendi ao contrário, que era mais importante o Garro contra o Barcelona, porque o Corinthians tinha necessidade de buscar um resultado, do que contra o Palmeiras, porque contra o Palmeiras era sair sem ser vencido por um placar maior. Até porque é um jogador com o joelho desgastado e, gostem ou não, os jogadores se sentem menos seguros no gramado sintético. Sentem mais dores depois do jogo. Sim, sim, o Garro está com o joelho baleado já. Até nisso a estratégia funcionou corretamente. Você tira o Garro, ao tirar o Garro se permite abrir o Romero de um lado, o Memphis do outro, inibe a subida dos laterais do Palmeiras, equilibra mais o seu time e consegue um resultado acima do que todo mundo esperava, que encaminha mesmo, né? Uma final mais tranquila para o Corinthians. Vai jogar em casa com a sua torcida, no seu gramado, provavelmente aí sim com o Garro. Claro que não está decidido, mas é um passo muito grande para conquistar o título. Interessante que, conceitualmente, se a gente falar assim, o técnico poupou um meia e colocou um atacante. Você fala, nossa, ele colocou o time mais pra frente. Pois é. No fundo, ele transformou o Corinthians em mais competitivo. Até porque o Romero marca muito mais que o Garro. Então, competitivamente, foi uma opção interessante e inteligente, porque se ele quisesse só ser conservador, ele podia preservar o Garro e colocar o Bidon, por exemplo, e fazer o meio-campo mais encorpado. Mas era importante ter o Romero. E aí ele deixou o Romero para fazer essa volta de um lado. E como o Memphis até voltou. O Memphis voltou para buscar a bola bastante. Foi um jogo inteligente do Memphis hoje. Mas do outro lado, ele manteve o José Martínez marcando pela esquerda, porque era o lado do Estevão, ao lado onde depois foi cair o Mike. Então ele conseguiu usar o Angileri para fazer o Martínez para fazer uma dobra com o Angileri e ter o Romero sempre que preciso voltando para ajudar o Mateuzinho. De fato, foi um Corinthians mais compacto defensivamente. E o Memphis, só
por ele estar um pouco mais aberto, Eu ia falar isso. ele inibe um pouco a subida do lateral. Óbvio. Ele não vai deixar sozinho. E o Abel, e aí tem que pensar muito na maneira como o Abel vê o jogo. O Abel, na dúvida entre ousar e não ousar, 80, 90% das vezes ele não ousa. Pode pegar a semifinal contra o São Paulo. Todo mundo sabe que a pior saída de bola do São Paulo é o Arboleda. E o Abel sabe disso. Ele deixou isso implícito na entrevista coletiva pós-jogo. Uma saída de bola com bastante problema. Ele tinha medo que saísse o lançamento longo para o Caleri, que ganhava as bolas de costas em vários momentos. Então o que ele fazia? Ele fazia com que os jogadores do São Paulo tocassem a bola para o Arboleda. Em vez de pressionar na área, ele esperava com os jogadores um pouco à frente da linha do meio de campo, fazendo uma marcação meia pressão para roubar a bola ali. Com medo de que as linhas avançassem muito e ficasse o Caleri num bicão ali maluco da defesa do São Paulo para frente. Porque na dúvida, ele apostou em ser mais conservador do que arriscar uma marcação mais alta com boa chance de dar certo no Arboleda. Hoje ele fez a mesma coisa. Ele, então, na dúvida se o lateral vai sair ou não vai sair onde tem o Memphis, ele segura um pouco mais. A não ser que o jogo peça isso, que o resultado esteja ruim, alguma coisa assim. E eu não sei se o Ramon teve essa leitura, porque os treinadores precisam pensar, tentar pensar como os seus colegas pensam. E os seus colegas que estão do outro lado precisam, às vezes, surpreendê-los. O Abel não teve nenhuma surpresa hoje. A surpresa foi exatamente a entrada do Romero, que não é, na verdade, uma coisa tão... eu acho que ele é subaproveitado, inclusive, no elenco do Corinthians. Várias vezes eu falo, não é pra jogar com trio. A gente falou isso, inclusive, antes do jogo da Libertadores, pra entrar com o Romero pelo lado. Embora ele tenha jogado mal contra o Barcelona, né? Com 30, ele jogou 1 hora contra o Barcelona e jogou mal, né? Hoje ele fez um bom jogo, mas um jogo mais sem bola do que com bola. Mas hoje é com uma outra outro jogo. Obrigação. Era o oposto, inclusive. Esse negócio de que você com o Romero em campo tem um atacante a mais, concordo. O Romero lembrou os melhores tempos dele de Carille. Quando, inclusive, eu o criticava como secretário de lateral, porque não é todo jogo que você precisa disso. Não é de todo jogo que você precisa disso. O cara é atacante. Mas um jogo como o de hoje, perfeito. Um jogo como o de hoje, a função dele e as tão criticadas laterais do Corinthians finalmente fizeram um bom jogo dos dois lados. Porque estavam tão protegidos. Claro. Então você tem o Angeleri, claro, é muito mais jogador que os outros laterais que o Corinthians tem. Com ele jogando você tem mais segurança. E o próprio Mateuzinho, hoje em termos defensivos, muito bem. Ele defendeu 2 bolas. Ele era quase o goleiro, ele tirou 2 gols. Um em cada tempo. Não, um tirou mesmo, um arremate, e o outro ele intercepta. Professor, um lance muito basicamente o Ramon fez uma coisa que é contrária àquilo que ele mesmo falou que defende, que tem que ser feito. Ele ficou bravo, que ele arrumava em 20 segundos. É isso, exatamente ele isso. Hoje, ele priorizou o jogo coletivo ao talento dos 3 jogadores especiais que ele tem na frente. Mas é engraçado. Porque não tinha um deles. É curioso quanto... Aí, pessoal, esse é o vídeo aí, né? A derrota do Palmeiras aí por 1-0 pro Corinthians, né? Corinthians que só deu um chute no gol, né? Praticamente na partida toda aí. As estatísticas do jogo confirma, né? O Corinthians só teve um chute mesmo, né? Foram 3 finalizações, mais uma certa no gol, que acabou sendo o gol do Yuri Alberto, né? O Palmeiras fez uma péssima partida, o time todo, o meio de campo, como eu disse, praticamente se escondendo aí na partida. O Palmeiras acabou mais uma vez ressuscitando o Corinthians após uma eliminação de Libertadores. Sempre quando o Palmeiras tem a chance de afundar mais o time do Corinthians, vai lá e perde, né? Então, uma partida que é para esquecer. O Abel Ferreira fez mudanças aí que não surtiu nenhum efeito, né? Essas mudanças que ele fez aí durante a partida. O Palmeiras, tendo o Vitor Roque, você nota que não tem uma jogada para que ele possa fazer uma finalização, né? O Palmeiras não arma jogadas para o estilo de jogo que é do Vitor Roque, né? O Palmeiras só joga pelas laterais, com cruzamentos, tentando dar uma sorte aí de poder alguém cabecear e fazer o gol. Não tem uma jogada treinada aí, né, para que possa criar chances de gols mais claras, né? Então, o Palmeiras precisa melhorar muito aí para esse segundo jogo aí, que agora ficou mais difícil, né? Apesar que as últimas finais do Paulista, o Palmeiras sempre saiu atrás e conseguiu reverter. Só que agora vai jogar fora de casa, né? É complicado.
Jogar fora de casa, ainda mais do jeito que tá jogando aí. Jogou dentro de casa, não buscou a vitória, não conseguiu encurralar o Corinthians, né? Não conseguiu pressionar para fazer os gols. Então, jogando fora de casa, vai ter que ter uma mentalidade bem firme aí, bem forte aí, que possa reverter esse resultado. É isso aí, deixa um like aí, se inscreva no canal e te vejo no próximo vídeo. Valeu!